Apresento para vocês a máquina que mais conhece bactérias no mundo. Conhece bactérias pelo nome, pelo sobrenome, de onde vieram, como vieram e tal. Quem lida com uma máquina dessa poderia se chamar de doido. No entanto, não é doido, é muito são e bom da cabeça. O nome dele é Dr. João Antônio Garreta Gonçalves Prates. Eu atrapalhei o Gonçalves, pus o Garreta antes, mas é o meu amigo Dr. Johnny, para mim. Mas o Dr. João Garreta aqui no Hospital Novo, ou o AMA. Porque o Hospital Novo, Atibaia só conhece o Hospital Novo, mas é o Hospital do AMA. Doutor, então me fala, essa máquina, o que ela faz mesmo? Então essa máquina é uma máquina que identifica os micro-organismos, identifica as bactérias. Então quando a gente está diante de uma infecção no hospital, no paciente, a gente pega aquele material, procura uma bactéria lá, então começa aqui e daqui... Aí está cheio de matéria? Aqui está cheio de bactéria, exatamente. Está brincando? Então a gente tem essas bactérias aqui nas culturas e depois daqui elas passam para essa máquina, que em resumo, como você falou muito bem, conhece nome, sobrenome, e tudo que a bactéria conhece em resumo, até um pouco de genética aí, que são ela vai detectar o nome da bactéria, o sobrenome, então você tem vários gêneros e espécies, ela vai detectar isso através de uns testes que ela faz, e também vai falar pra gente, o clínico, qual que é o melhor antibiótico pra gente usar. Ela vai dizer se é sensível ou se é resistente aos antibióticos que nós temos. Ah, ela faz tudo isso? Faz tudo isso. Pode tirar até o doutor aqui, ela faz tudo. Não, o doutor, claro que precisa saber, sabe? Claro que cada paciente tem uma infecção diferente, características diferentes, né? Não dá pra ficar só com a... Doutor João Garreta, você veio de uma família de juristas e tal. Como o diabo foi parar na medicina? Então, a família toda é mais assim, né? Ver sangue desmaia, né? Assim, minha família. Nossa, todo mundo do direito, né? Eu também tô aqui empurrado e seguro, preso. Eu não posso sair daqui, pronto. Eu não sei exatamente como, eu digo que geralmente teve uma questão de quando eu era bem novo, eu tinha acho que, sei lá, 9, 10 anos, eu tive uma epilepsia, uma forma de epilepsia infantil. Epilepsia? Isso, que é uma forma infantil de epilepsia que ela é benigna, você trata por um tempo e depois acabou. E eu gostei muito de um neuropediatra que eu tive, um neurologista pediátrico. E aí talvez tenha ido por essa linha, comecei a gostar, e aí, enfim, mais talvez um pouco de uma coisa natural, que eu gostava muito de biológicas, assim, então acabei Mas o indo pior de tudo, como é que você foi cair na vida dos bichinhos? Essa é uma boa pergunta, não sei bem como é que eu fui parar na infecto. Acho que uma questão foi que tem um pouco de tudo, né? Então a infectologia participa de todas as especialidades praticamente. Infectologia chama a sua especialidade? Infectologia. Que cuida dos bichinhos? Ela era conhecida antigamente como moléstias infecciosas, né? Como é? Moléstias infecciosas. Moléstia infecciosa. Era conhecida assim, porque só falava de doenças, né? E a gente fala de doenças infecciosas. Mas hoje a gente vê que todos os sistemas do corpo humano podem ser afetados por uma infecção. Eu sempre gostei muito dessa questão diagnóstica, de conhecer tudo um pouco, e a infecto tem uma coisa que é muito interessante, que é como a doença ela afeta a sociedade, né, como um todo. Então, desde a peste negra da Europa, que gerou coisas, né, grandes impactos políticos, econômicos, sociais, até hoje o HIV, né? São os tais bichinhos, que eu diria. Todos por causa dos Quantos milhões de bichinhos existem no mundo? Não dá nem incalculável, fora os que a gente não descobriu Nem essa ainda. máquina responde, coitada? Diga aí, malandro. Nem essa máquina, vou te falar que às vezes a gente acreditava que uma bactéria tinha um nome, tal espécie. Por exemplo, a gente chamava tudo era pseudomonas. Aí a gente foi... Como é que chama? Pseudomonas, por exemplo. Nossa. É uma bactéria. E aí o que aconteceu? A gente foi estudando mais as bactérias, especialmente com a genética, e a gente foi vendo que tinha mais. Daquele grupo que a gente chamava de um grupo só, na verdade eram 5 grupos. O fungo, por exemplo, tinha um fungo, chama Aspergillus flavus. A gente falava assim, Aspergillus, né, que é de aspergir, da água de aspersão, daquela bolinha de jogar água benta, e flavus de amarelo, né? Então, Aspergillus flavus. A gente foi analisar geneticamente, na verdade não é um fungo, são vários grupos de fungos. Quer dizer que nós vamos cercados de Então, na verdade, se a gente for analisar... Tem mais fungo que político no Brasil? Tem mais fungo que político, com certeza. Verdade. Com certeza, por incrível que pareça. No Brasil, olha então... só, no Brasil, assim... Mas então, com isso, a descoberta de cada tipo de fungo, que a menina que ajuda, essa menina, é que leva vocês, no caso, infectologistas, a pesquisarem. Isso, a gente... Então, aqui, esse que você está me mostrando, essas que são... Então, aqui a gente tem várias bactérias diferentes, né? Bactérias. Isso. Como é que você coloca... Desculpa a pergunta. Como colocam as bactérias aí dentro, doutor? Como é que acontece esse processo? Então, esse material ele pode vir de várias partes do corpo humano, partes do biópsias, culturas de urina, de sangue, outras coisas. Por exemplo, urina, você pode pegar a urina e passar nessa plaquinha. Essa plaquinha tem uma característica de ter coisas que a bactéria gosta
para se reproduzir. E ela é interessante porque ela tem mais alguma coisa... Nessa plaquinha, quer dizer que isso aqui é uma placa de cultura. Que material é isso aqui é um agar especial, tem vários tipos de agar, né? Agar. Então se você olhar, é uma gelatina... Isso, é uma gelatina... Ficar também decorando essas coisas, porque... É uma gelatina com componentes... Uma gelatina. Isso, como se fosse uma gelatina com componentes que a bactéria gosta. E olha que interessante, você vê que tem duas cores diferentes? O agar é o mesmo, né? Mas as cores são diferentes. Então esse agar é o agar chamado cromogênico. O que significa isso? Cada bactéria vai produzir uma cor diferente pelas características que tem aqui, né? Olha que interessante. Então tem azul, tem verde. Você vê aqui já mais pro marrom. Elas bem estão roxinho. vivas aí, doutor? Sim, estão vivas. Estão vivas aqui? Estão vivas todas elas. Todas elas vivas. Que não é, bom, bacana, mas não é perigoso trabalhar com essas coisas? Depende do tipo. Essas bactérias aqui não. Tem algumas bactérias, alguns fungos que a gente precisaria de um laboratório diferente, como por exemplo tuberculose. Precisa de um laboratório especial, porque ela causa doença, né? Então, no ar. Aqui não, aqui é diferente, aqui é contato, enfim. E muitas vezes as bactérias fora do corpo, elas são bem tranquilas. O problema é dentro do corpo, em algum determinado órgão ou determinada característica. Quer dizer que se eu sair por aí, posso dar de cara com uma bicha dessa? Na verdade, Edgar, a gente tem bactéria no corpo todo, né? Nós somos bactérias. Se a gente contar em número de células, a gente tem mais bactérias em número do que células humanas no nosso corpo. Tá brincando? Em número. Claro que as bactérias são bem menores que as nossas células, por isso que a gente... Nós somos cercados de bactérias por todos os lados. Por todos os lados. Saiu do útero da mãe, já está cheio de bactéria o corpo todo. Não brinca. Nosso intestino principalmente, né? Porque ele é aberto para o meio externo, né? Então nada... E essas bactérias são boas também. Elas nos protegem de outras bactérias malvadas. Tem as boas e as ruins. Tem as boas e as ruins. Além de nos proteger das bactérias malvadas, aí, outras, né? Elas também produzem coisas, como por exemplo a vitamina K, é produzida toda pelas bactérias do intestino, e é uma coisa que nós usamos. Então tem benefícios mútuos, tanto para as bactérias estarem com a gente, quanto para a gente estar com as bactérias. Então, quer dizer que ele tem que bater palma para as bactérias e matar as bactérias, as boas, as ruins e tal. Mas isso é um estudo aqui de vocês aqui. Exatamente. Às vezes a gente tem que diferenciar se a bactéria naquele lugar, por isso que importa muito infectologista. Pode ter uma bactéria na urina, ou uma bactéria, por exemplo, na secreção respiratória, ou na boca, que ela não está causando doença. Ela está lá, mas não está causando doença. E aí é coisa do médico, do clínico infectologista diferenciar. Muitas vezes a gente pega culturas de partes do corpo que não são estéreis, tem bactéria na pele, por exemplo. Se eu fizer pegar um material de pele e colocar numa placa dessa, vai crescer. Né? Então aí é a parte do clínico saber o que bactéria está causando doença e qual que não está. E o nosso estudo é antibióticos, por exemplo. Quando a gente dá antibióticos, a gente mata as bactérias boas e ruins. Então a gente tem que saber usar o melhor antibiótico, porque todo mundo já tomou antibiótico, já teve uma diarreia, já teve um mal-estar, porque você matou as bactérias boas. E portanto você falou a palavra antibiótico, né? Quando eu era mais jovem, vamos dizer assim, não vou dizer nem criança, porque quando eu era criança eu não tinha nem antibiótico. Não, é verdade. Mas então qualquer coisinha, pimba, penicilina e tal, que é um antibiótico. Então. A primeira do antibiótico deve ter sido a penicilina, no caso? Isso, na verdade o primeiro antibiótico foi a sulfa, que foi estudada pelos alemães, né? Mas o primeiro antibiótico assim, que realmente revolucionou foi o Fleming com a penicilina, né? Que foi aquela descoberta que ele descobriu de repente, porque em resumo o laboratório dele tinha a história que conta, deve ter um pouco de drama aí também, mas a história contada é que ele saiu para uma viagem e deixou as placas dele abertas e algumas se contaminaram por fungos. E aí tinha no fungo, ele notou, nossa, que curioso, né? Ele jogou tudo fora, mas ele viu que numa área, como você pode ver aqui, por exemplo, ó, onde tinha o fungo, a bactéria não crescia, que é esse transparente que você está vendo. E ele falou assim, o que tem nesse disco que faz a bactéria não crescer? Então aqui você está vendo discos de antibiótico, e foi mais ou menos esse efeito que ele viu. Só que aqui tinha um fungo, né, no caso do Fleming. Aí ele analisou e achou uma proteína que inibia o crescimento bacteriano, daí veio a penicilina, a primeira penicilina natural. Que é do fungo que foi denominado depois penicillium para produzir essa proteína. Essa foi a primeira. Foi a primeira. Eu diria que aí a gente hoje está vendo uma época que é o contrário, né? Nós tivemos... Estão proibindo já... Então, os antibióticos, subiram. Nós desenvolvemos muitos antibióticos, uma quantidade muito grande deles, mas as bactérias são mais rápidas, elas correm mais do que a gente. Então, quer dizer, a gente tem resistência a praticamente todos os antibióticos já desenvolvidos pelo homem, né? Para uso clínico. E hoje nós estamos lidando com uma coisa que é o seguinte, Edgar, temos que usar os antibióticos com racionalidade. Ou seja, significa o quê? Muitas vezes o nosso resfriado, a nossa gripe é causada por um vírus. Antibiótico... Mas você estava resfriado, um dia desses que ia tomar antibiótico? Não, eu não. Você estava resfriado? Mas eu não tomo mais antibiótico, não. Foi o meu sobrinho.
E ele Então, falou, vou tomar não sei o quê, mas você me proibiu. Ele falou, mas eu posso. Brincadeira. então muitas vezes a gente tem que tomar cuidado, porque a gente está diante de uma infecção que é viral. Então o antibiótico não vai ajudar em nada, ele vai fazer o quê? Mexer com as nossas bactérias do intestino. E algumas vão ficar resistentes. E aí começa um ciclo de usar um antibiótico atrás do outro, às vezes quando não é necessário, e acaba a resistência, a resistência microbiana, a resistência das bactérias, ela vai se expandindo e se disseminando. Quer dizer que nós somos uma eterna briga de bactérias, a favor e contra. Exatamente, exatamente. Tem bactérias boas e bactérias ruins, né? Desde a gente funcionando 24 horas. Hoje em dia tem alguns tratamentos experimentais que a gente dá bactérias boas para a pessoa e ela elimina as ruins. Até isso nem a gente pode tem. falar isso pro cara, senão o cara Não, mas a gente tem enlouquece. estudos, existe essas várias coisas bem diferentes na Então, medicina. doutor, outra coisa que... São os probióticos, Yakult, enfim, é bactéria que você toma. Ah, é? Yakult é bactéria que você está tomando, né? Só que bactéria boa, que não causa doença pro homem. Então, uma coisa que também é interessante perguntar. Tem clínico geral, clínico disso, clínico daquilo, especialista... assim, financeiramente, eu acho que a pior das hipóteses, você escolheu as bactérias, não. Olha... Não, desculpa, uma pergunta até indiscreta. Mas eu acho que assim... você vive brigando contra as bactérias e está sempre... Né, poderia... existe as pessoas falam que... Você não vê a bactéria que tá no dinheiro, vê pouco. Eu acho que assim, para infectologista falam que é uma sociedade que não ganha bem, né? Eu já ouvi até seu pai falando. Não, eu sei. Mas não, na boa. Na realidade é assim, eu diria bem simplesmente, dá para viver bem, tá? Eu acho que é muito difícil um médico que faz tudo certinho hoje ser milionário, acho que não é a característica, a gente não chega lá. Mas acho que dá para viver bem sim, sem problema nenhum. Acho que todas as especialidades, quando você faz o que você gosta e você se destaca, dá pra ter uma vida tranquila, assim. Você, inclusive... Trabalhando muito, né, digamos. Não, trabalha, eu tenho 4 empregos, né, mas faz mas parte isso da... também a parte do médico, geralmente trabalha... A gente ganha bem, mas trabalha pra ganhar, né? E médico, acho que é a mesma coisa, não tem hora pra coisa nenhuma. Não tem hora, mas... Não é? Inclusive, você fez curso no exterior. Eu fiquei... o mais recente que eu fiquei um mês com o pessoal do National Aspergillose Center, Centro Nacional de Aspergillose do Reino Unido, lá na Inglaterra, em Manchester. Avançadíssimo, né? lá. E assim, eles são, teoricamente, quem mais sabe sobre isso. Eu fui estudar isso por causa do conta da minha linha de pesquisa que eu faço na Escola Paulista, que é de infecções fúngicas e tudo mais. Então, fui estudar lá com eles, ficar um mês lá, você aprender não a para melhor de maneira. estudar, nunca para de estudar. Acho que é impossível, né? Não, ainda mais microbiologia, bactérias, quer dizer, eles estão correndo mais rápido que a gente, né? Imagina se a gente não estudar, né? Então cada vez mais surge alguma coisa, sempre tem muitos artigos sobre mais variados temas e sempre que surge uma droga nova, um antibiótico novo, a gente tem que estudar muito para saber onde que ele vai se encaixar, que infecções que a gente vai usar. E as bactérias desenvolvem coisas, mecanismos novos que a gente nem faz ideia. Mas essa proposta de medicina já é bem avançada. Por exemplo, no meu tempo, você ia no médico, coitado, olhava a febre, dava um medicamento e tchau. Mas não havia aquela pesquisa, aquela da pessoa ir lá, por que está doente, por que isso, por que aquilo. E a coisa então evoluiu bem nesse sentido. Eu acho que hoje a gente tem métodos, a tecnologia está aí para ajudar, né? Então ela traz características assim sensacionais. Por exemplo, a gente consegue identificar qual é o mecanismo de resistência da bactéria, geneticamente falando, o que ela produz, e daí dá resistência ao antibiótico, isso na microbiologia. E a gente consegue procurar material genético de bactérias, fungos, vírus e outras coisas. Então hoje eu uso uma biologia molecular para procurar um vírus, eu consigo achar um vírus que antes eu não conseguia, né? E com uma velocidade muito grande. Tem alguns testes que em horas eu sei se a pessoa está infectada por um vírus ou não está. Quando você acha, então é uma vitória. Sim, o infectologista gosta de achar bichinhos, ele gosta de achar, ele gosta de provas que o bicho está lá causando a doença. A gente sempre procura, é uma brincadeira que a gente faz, o infecto gosta de ver o bicho, né? Não tem aquela mata-cobra e mostra pra noite que é a cobra, que não adianta dar antibiótico e antiviral, essas coisas, sem saber com o que você está lidando. A gente gosta de saber nome, sobrenome, nome, tá aí a maquininha ajuda, ajudar a gente. Né? Mas ela conhece tudo? Não, ela dá nome e sobrenome, que ela já conhece. Com certeza não conhece todas, né? Lógico, então ela conhece grande parte, mas tem vezes que ela sozinha não consegue identificar e a gente vai para métodos, como eu falei, biologia molecular e outros testes mais modernos ainda para se desenvolver. Um equipamento desse aqui deve custar uma fortuna. Assim. Então, geralmente, as laboratórios cobram um aluguel. A gente troca, conforme você tem, eu tenho uma demanda de 1000 cartões, então eles vão falar, vamos te dar uma máquina com tamanho proporcional ao uso e vão dar um aluguel. Aí o aluguel é proporcional. Não é tanto, mas se você juntar todos os aluguéis, acho que vai dar bastante. Se você tivesse que
que fazer um campeonato de bactérias, qual que você acha? Não, Ganhava? Quem ganha? Qual é a pior que você entende? Olha, hoje em dia, nosso maior problema no mundo, né, são as enterobactérias, bactérias do intestino, multiresistentes, que são resistentes a todos os antimicrobianos. Essas são o maior problema que a gente tem. As bactérias intestinais, a gente chama de enterobactérias, aí tem vários, tem os nomes ali, a seleção, né? Nossa. A seleção tem a que a gente chama de Pseudomonas, tem a Klebsiella, Nossa tem senhora. a E. coli. É pior que Rússia, é isso? Tem várias, tem a Acinetobacter, tem várias bactérias assim, né? São todas do grupo das enterobactérias, ou bactérias intestinais aí. Porque aí complica, o negócio complica. Então essas bactérias, elas têm muitos mecanismos de resistência. Então acaba que a gente tem opções de tratamento muito limitadas. Nós estamos voltando para antibióticos antigos, por exemplo a colistina, é um antibiótico super antigo que foi abandonado. Colistina? Chama colistina. Colistina não é pro nariz aqui? Não é coristina, é colistina com L. Colistina. Isso. Até a colistina a gente abandonou antigamente por causa de efeitos colaterais, como insuficiência renal e problemas assim. E nós estamos retomando, porque é uma das únicas drogas que permanece ativa contra as bactérias de hoje. Então a gente está pegando drogas velhas e reutilizando. Qual que é o problema disso? Já tem resistência também a essa colistina. Então quer dizer, a gente corre atrás e o que a gente pode fazer para evitar que isso se continue a se expandir é usar antibiótico com racionalidade, com pensar bem no que está fazendo. Não tratar infecções que não são bacterianas com antibióticos, são vírus, resfriado, não dá antibiótico. O que você vai fazer? Vai só selecionar mais bactérias resistentes. E dentro do hospital também, limitar o uso, usar com racionalidade, tempo curto, não usar antibióticos sem necessidade e a gente consegue diminuir essas infecções resistentes. E o que a gente pode fazer, o mortal, coitado depois de tudo isso que você falou, o que a gente pode fazer para dar uma maneirada nas bactérias? Acho que duas coisas essenciais. A primeira é lavar as mãos. Muitas vezes. O tempo todo dia, toda hora. O tempo todo, toda hora. Nariz também, boca. Então, o ideal é que você não... No Japão, engraçado, os caras não mexiam com aquela... Isso, se você estiver resfriado, eles usam máscara, é cultural isso. Exatamente, então, é cultural. Como que funciona? Lava muito as mãos e procurar não encostar nos olhos e na boca com as mãos. Né? Não encosta nas mucosas, sempre lava muito, porque a gente vai para um lugar, tá no metrô, tá na rua, passa a mão em alguma coisa tá contaminada e coloca nos olhos ou na boca, que são as portas de entrada. Então um jeito bom para você evitar ter diarreia, até brinco com o pessoal no verão, é lava muito a mão. Não sei se eu lavei, lava de novo, lava a mão muitas vezes. E a segunda coisa é, se você for no médico e ele fala assim, olha, a sua infecção não é bacteriana, não precisa de antibiótico, isso é uma coisa normal e é o certo, hoje em dia a gente faz isso. Então não fica mal que o médico fala, nem vai me dar um antibiótico. Muitas vezes o antibiótico não ajuda, entendeu? E não vai ajudar você. Né? Pode até piorar. Aí você vai falar assim, melhorei. Na verdade você vai melhorar de qualquer jeito, né? Com ou sem antibiótico. Dizem que uma gripe, a melhor coisa para gripe é não fazer nada, né? Ficar quieto. A melhor coisa para gripe é a maioria dos vírus aí que simples, comuns, a gente não tem tratamento mesmo. Então deitar quietinho, febrinha. Né? Ficar em repouso, tomar bastante líquido e tentar se alimentar o melhor possível. Essas são as melhores coisas. E lavar a mão sempre, a mão várias vezes. Se estiver gripado, então lava muito a mão mesmo, porque você espirra na mão, né? Antes tem que lavar a mão. Antes que as bactérias escapem dali, talvez a última pergunta é uma recomendação sua. O negócio é mão, lava a mão e fim de papo. Isso. E procurar as bactérias. Se encontrar a bactéria, procura o senhor. Estou com a bactéria. Exatamente. É isso? Exatamente. Muito obrigado, doutor. Eu acho que alguma outra recomendação antes de voltar para ela? Olha que elas estão me esperando ali. Não, eu acho que lavar as mãos é realmente hoje o melhor remédio e se tiver dúvidas, perguntas, às vezes questões, eu já tive pacientes que eu achei muito legal que vieram falar comigo, vim para tirar dúvidas sobre meu filho que teve tal doença, minha filha teve tal doença. Então uma coisa só para resumir, do primeiro ao segundo ano de vida a criança pode ter 10, 12 infecções no ano, isso é uma coisa totalmente normal. Tá? Então não pensem que a criança... Eu recebo muita gente que fala assim, eu tô com imunidade baixa. Né? Imunidade. E aí quando a gente vai ver, na verdade a pessoa que tem imunidade baixa é aquela que interna com pneumonia, daí interna de novo, daí tem uma meningite, daí tem uma infecção que não melhora com nada. Não é aquela pessoa que está resfriada, às vezes ele está com rinite, né? Às vezes tem herpes na boca, por exemplo, isso não quer dizer que a tua imunidade está sempre baixa, são coisas diferentes, né? Então se tiver dúvidas, procure um infectologista, a gente vai estar para conversar e esclarecer essas dúvidas. Vamos aí, volta para suas bactérias antes que elas ataquem a gente. Obrigado, Edgar. Obrigado, não. Prazer, obrigado, não. Seu conhecimento é fantástico. Obrigado. A sua aula foi fantástica. Vou lavar as mãos. Lava as mãos, exatamente.